Oi pessoal, esse episódio vai responder uma pergunta bastante intrigante. Por que grande parte das faculdades e universidades que tem o curso de jornalismo no Brasil não possui a disciplina de jornalismo cultural? Gente, quando eu fiz a pesquisa que gerou meu livro Jornalismo Cultural no Século XXI, eu fiquei assustado no capítulo em que eu falo sobre a educação, o ensino do jornalismo cultural, em descobrir que pouquíssimas faculdades de jornalismo do país possuíam uma disciplina chamada jornalismo cultural. O que eu quero dizer com isso? É uma disciplina que tem esse nome e cujo objetivo é ensinar a prática, a teoria em volta do jornalismo cultural. Eram tão poucas que, na época em que eu fiz a pesquisa para o livro, elas não chegavam a 10. Que eu me lembro, eu acho que não chegavam a 5 com esse nome. Isso não quer dizer que as faculdades não tinham disciplinas ligadas às artes, à produção cultural. Havia. Eu mesmo, como ex-estudante de jornalismo, tive disciplinas ligadas à produção artística, movimentos musicais, movimentos das artes plásticas. Mas por que é tão importante ter uma disciplina específica de jornalismo cultural? Muito bem, eu tenho muitos ex-alunos de jornalismo cultural, um dos cursos que eu ministro que tem maior procura é de jornalismo cultural, e a demanda vem justamente do fato de que muita gente quer trabalhar com arte e entretenimento nos grandes jornais, nas revistas, na televisão e, claro, criar os seus próprios portais. E existe uma lacuna que vem lá da faculdade. Uma das razões é que as faculdades priorizaram nos últimos anos um currículo muito voltado para o mercado e para as demandas atuais do mercado. Com o empobrecimento das oportunidades nas grandes jornais e revistas, porque com a internet ficou muito mais fácil você consumir notícias sem precisar pagar, uma das razões pelas quais os grupos de mídia todos tremeram nas bases, alguns faliram e outros estão com dívidas enormes nos últimos anos. Isso fez com que as mudanças no currículo do jornalismo priorizassem as disciplinas que preparassem o aluno para as maiores ofertas do mercado. Por exemplo, comunicação empresarial, assessoria de imprensa, comunicação institucional, comunicação pública, etc. São todas muito importantes. Mas veja bem, o jornalismo cultural não é importante? Pare para pensar que a grade de um curso de jornalismo, ela pode ser, o curso tem 4 anos, ela tem, portanto, 8 semestres, você tem a possibilidade de ter muitas disciplinas, não há necessidade de ter uma disciplina só por noite ou por dia, né? Então você pode desmembrar isso por disciplinas menores. Por que então não priorizar o jornalismo cultural? Uma das razões eu já dei. A outra é porque se parte do princípio, em grande parte dessas organizações educativas, de que aprender, ter uma formação, uma bagagem cultural, já é o suficiente para você trabalhar, cobrir cultura. Mas não é bem assim. Sabe por quê? Porque o que as faculdades ensinam, a gente em geral estuda as grandes artes, as chamadas grandes artes, a literatura, as artes plásticas, os movimentos musicais. Quando, na verdade, o jornalismo cultural ele vai trabalhar no seu cotidiano com lançamentos comerciais na área de literatura, artes plásticas, artes visuais, música, teatro, cinema, que são produtos que vão para ser consumido por uma grande parcela da população e que tem uma preocupação com o lucro, uma preocupação com o grande público. Em outras palavras, a disciplina de jornalismo cultural ela é fundamental porque ela vai ensinar o aluno a teoria e na prática como fazer um filtro do que de melhor está entrando, do que mais importante está vindo da produção cultural do país e do mundo. Os vícios nas redações, as tendências, os novos campos de atuação, como moda, como games, etc. Isso acaba causando também um outro déficit. Na ausência da disciplina de jornalismo cultural, os egressos dos cursos de jornalismo acabam saindo com uma deficiência muito grande, por exemplo, na capacidade de análise de obras artísticas.
Porque quando você tem uma disciplina como essa, você fomenta teorias críticas, fomenta o aprendizado crítico, teórico e prático de análise de filmes, de análise de peças, você estimula o aluno a fazer isso. Por fim, será que a não valorização do ofício de jornalismo cultural nas redações, nas grandes redações, ou seja, o ofício é sempre deixado a segundo plano em termos de prioridade de plantões, de publicação com relação à economia, política, não vem de um reflexo aqui da formação no jornalismo, nas faculdades? Tudo isso é algo que se deve discutir, mas o importante é lembrar que cultura é uma forma de ver, de produzir, de consumir e de refletir o nosso país e o mundo. Então, quando o jornalismo cultural é valorizado nas universidades, isso tem como reflexo egressos que são muito mais capazes de ler os nossos produtos, não só de massa, as nossas manifestações e que como elas refletem no caminho, na cultura e na formação de um país. A cultura é reflexo de todo o resto, de economia, de política, ela discute todo o resto. E o jornalismo cultural é um dos meios mais importantes de se filtrar, de se refletir, de se pôr em crise, de se dialogar com a sociedade. Gostou? Quero ouvir sua opinião, escreve aqui, inscreva-se no canal, aperte o sininho e concorra aí a bolsas para estudar jornalismo cultural, estudar cinema, artes aqui com a gente e na Ethos Comunicação e Arte. Até mais!